Que bom te ver aqui e nós vamos construir um Kanban. Nós vamos fazer aqui essa ideia de um quadro onde você vai ter tarefas a fazer, fazendo, feito. Depois desse daqui, olha, o Notion, Trello, Asana, essas grandes marcas aí que usam essa ideia, vão conversar com você de um jeito diferente. Imagina aqui comigo, você sendo entrevistado por esse pessoal e falando, eu já fiz dá uma olhada no meu projeto, né? Claro que aqui a gente vai fazer, pessoal, HTML, CSS, é iniciante, é pra quem tá começando. Antes da gente começar ali direto no código, eu quero dar os meus agradecimentos ao Dani por ter feito esse layout aqui pra gente. Então cada vez você tá vendo que tem um dev diferente, ou melhor, uma pessoa diferente aqui da Rocket City, né? Que trabalha ali com designs e tem criado isso pra gente. Dessa vez foi o nosso grande amigo Daniel Duarte que tá cuidando disso pra gente. Pra você baixar o Figma desse projeto, você pode entrar em github.com/mikebrito/bora codar. E aqui, pessoal, a gente vai deixar para você, ainda não está aqui, tá? Mas eu vou deixar o número 12 aqui embaixo, Você vai praticamente clicar nele e ele vai mostrar para você uma página assim, para você pegar o link aqui do número 12 e começar com a gente, tá bom? Então, bora lá, bora pra tela. Como de costume, vamos começar em github.com/mikebrito/bora codar. Clicando nesse botão verde, eu vou fazer o download de todo esse projeto e vou salvar ele no meu computador. Assim que salvo, eu vou extrair ele do zip. Vou renomear essa pasta para número 12, vou apagar esse arquivo, e aqui no 12 eu vou apagar tudo que tem aqui dentro. Bacana, vou abrir o VS Code, e agora, no VS Code, pessoal, eu vou arrastar essa pastinha aqui. Ela já veio com algumas configurações, apesar de você não estar vendo nenhum arquivo aqui, existem arquivos escondidos dentro dessa pasta que fazem essas configurações aqui. Essas configurações são o seguinte, é especialmente essa pasta .vscode que contém aqui esses settings JSON. E aqui ele vem algumas configurações padrão para esse VS Code. Tudo que você vai precisar é instalar algumas extensões, como Live Server, Material Icon, OmniTheme, Prettier, para que você tenha então essas configurações que você está vendo aqui. Agora a gente vai criar o nosso HTML, index.html. Aqui eu coloco uma exclamação e dou um Enter. Posso colocar o nome do meu projeto aqui e também vou colocar o link .css e dar um Enter. Agora o HTML está esperando o nosso style.css que criamos aqui. Aqui eu vou colocar init e dar um Enter. Essas configurações padrões, elas vieram desse css.codesnippet que temos aqui. Bacana? A partir delas, então, a gente está usando aquela ideia de caixa do CSS e estamos tirando os espaços ao redor de todas as caixas e estamos tirando os preenchimentos de todas as caixas. Ainda em todas as caixas, nós estamos medindo essas caixas de borda a borda e também vamos suavizar as fontes que colocamos no nosso projeto. Além disso, nessa opção, nós estamos deixando com que as fontes do nosso navegador seja por padrão 10 pixels. E o grande lance aqui é para que, posteriormente, nós possamos usar a unidade de medida RM sempre dividindo por 10. Ou seja, ao invés de eu usar 16 pixels como fonte padrão, eu vou usar 1.6 RM, que é equivalente a 16 pixels. E assim eu posso usar a unidade de medida relativa, que é o RM, e vai ser sempre relativa a essa porcentagem aqui. Dessa forma, a gente pode usar todas as propriedades que vêm aqui do Figma, como por exemplo esses 12 pixels que nós estamos vendo aqui, a gente pode usar posteriormente como 1.2 RM. Muito bem, pessoal, se alguma das coisas que eu falei até aqui você ainda não entendeu, é porque você precisa de alguma coisa mais do zero para você entender aqui e acompanhar todos os Bora Codar. Por isso, você pode entrar em devlinks.mikebrito.dev, você vai ser redirecionado para essa página para você aprender programação 100% de graça, tá bom? São 5 horas, você vai ganhar um certificado e eu conheço pessoas que além de ter desenvolvido é como se fosse aquele Linktree, colocou no Instagram, também monetizou, fez aí 50, 100, 150 reais, vendendo a página para colegas, familiares e amigos, enfim, até para empresas. Você pode fazer isso desde o zero através desse nosso projeto gratuito para você, com certificado e tudo mais, tá? Só essa mensagenzinha para você, e se você estiver curtindo tudo que você viu até agora, e tá vindo muito mais, né, por aí, lembra de deixar o seu like para apoiar. É muito tranquilo, é só para apoiar o nosso projeto aí, não é muito trabalho para você, mas pra gente é um grande atributo assim, receber o seu like e olhar que você está sendo incrível por estar ajudando a gente. Também pode deixar nos comentários o que você tem achado desses projetos. Bom, vamos voltar pro código aqui. Agora o que nós vamos fazer é criar essa lateral e essa parte branca aqui. Para isso, eu vou vir aqui no index.html, vou criar uma tag app, uma div app, e vou criar um nav, que vai ser o nosso navigation, e o main, que vai ser toda essa parte dessa lateral aqui. Para fazer essa parte branca, dentro do main, eu vou colocar uma class.inner. Bacana? Vai ser a div inner e aqui dentro vai ter todo o conteúdo que nós vamos colocar. Aqui no nav, posteriormente eu vou ter uma logo. A logo vai ser esse carinha aqui e depois nós vamos ter os itens do menu. Esses itens do menu será numa UL, LI e aqui será um item. Eu vou deixar por enquanto só como item para a gente poder fazer o CSS. Vamos abrir aqui, botão direito, Open with Live Server. Ele vai abrir para a gente no navegador aqui, nós temos um pequeno item ali. Aqui no CSS nós vamos começar colocando o background color. Nós vamos ter essa cor aqui acontecendo no aplicativo inteiro. Agora nós vamos colocar o nosso app, e no nosso app nós vamos fazer um display grid, colocando grid template columns como max content e um FR. Isso significa que ele vai pegar o conteúdo máximo que eu tiver nessa lateral
e todo o restante será flexível, ou seja, uma fração, ele vai preencher todo o restante que nós temos aqui. Vou colocar também uma altura mínima de 100 viewport height, para que ele possa preencher de cima até embaixo tudo que eu for colocar agora. Agora, aqui no CSS, nós vamos pegar a nossa tag main e o inner, ou seja, dentro do main nós temos essa class inner, e essa class inner do main vai receber aqui uma altura de 100%, para que ele ocupe toda aquela mínima altura de 100 viewport height que nós colocamos. Ele vai ter uma cor um pouco mais clarinha, e também nós vamos ter aqui o border top left radius de 32 pixels, que ele vai fazer somente essa curvinha. Agora tem outros dois detalhes que a gente precisa arrumar aqui. Primeiro que esse espaço aqui, a gente tem um maior espaço, e também nós vamos ter aqui uma separação aqui em cima. Então, aqui no CSS nós vamos mexer da seguinte forma. Eu vou pegar nossa main, colocar um padding top de 0.8 rm. Lembrando que a gente pode trocar o que é pixels por rm, dessa forma, bacana? Então, vamos dar uma olhada como que tá ficando isso aqui. Ó, já temos um espaço aqui em cima, show? Agora, essa lateral aqui. Para essa lateral, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar o nosso nav, e aqui nós vamos colocar um padding, que vai ter 3.2 rm em cima, 2.7 rm na lateral direita, 0 embaixo, 3.5 rm na lateral esquerda. Ou seja, eu estou pegando essas propriedades dessas informações que nós temos aqui, ó. 35, essa aqui de cima 32, e assim a gente está observando aqui, ó. Essa lateralzinha 27. Então ele ficou dessa forma por enquanto. Mas uma coisinha a mais que eu vou colocar para ficar interessante aqui é colocar uma largura mínima de 11.5 rm. Posso salvar, e aqui nós temos uma largura mínima desse menu. Eu já posso pegar com vocês essa logo aqui. Eu só preciso clicar aqui com o botão direito, Copy Paste as SVG, ou então para algumas pessoas que não conseguem fazer isso, clica aqui no vetor, clica aqui em exportar, exportar como SVG, você vai salvar no seu projeto. Meu projeto é 12, eu vou criar uma pasta Assets. Aqui na pasta Assets eu vou colocar como logo.svg. Dessa forma você já tem a sua logo aqui nessa pasta Assets do seu projeto. Pode voltar no seu index.html e aqui você pode trocar essa linha por uma imagem. E aqui a gente pode colocar uma classe logo nela, se a gente quiser, para ter mais semântica. Aqui ela está na pasta Assets, logo SVG. Aqui a gente coloca logo do site. Salvando. Se você voltar aqui comigo, você vai observar a logo já aqui. Vamos dar um pouco mais de vida para esse menu. Aqui dentro do LI nós vamos colocar uma tag A. Essa tag vai referenciar para a gente um lugar nenhum, porque a gente não vai fazer troca de página aqui. Eu vou colocar uma class como Active, porque você vai observar comigo que a gente tem um que é mais clarinho e outro que é menos clarinho. Então esse primeiro vai ter a Active para ser mais clarinho. Aqui dentro nós vamos colocar um ícone. Esse ícone ele vem do pacote IOIcon. Esse IOIcon você vai conseguir da seguinte forma. Você vai em ionic.io/IOIcons. Aqui você vai clicar em Usage. Na parte de Usage, nós vamos só copiar essa linha aqui. Selecionamos tudo, Ctrl C, voltamos para cá. Antes do fechamento do body, aqui, nós vamos colocar como Ctrl V. Salvei. Agora a gente vai ter ícones, através dessa tag ion-icon, e colocando o nome dos ícones que nós queremos usar. Aqui nós temos um ícone já, ele está um pouco esquisito ainda, mas está tranquilo. Vamos continuar aqui colocando agora boards, que vai ser o primeiro nome que nós temos. Eu vou copiar essa linha, Ctrl C, Ctrl V, e essa cópia que eu estou fazendo é simplesmente para a gente já fazer o nosso próximo item. Tá? Nosso próximo item vai ser equipes, depois relatórios, depois ajustes. A gente vai ter esse ícone como people, e aqui a gente vai ter como equipes. Podemos remover essa classe active, e podemos agora fazer a cópia desse elemento, Ctrl C, e colar aqui como Ctrl V. Aqui nós colocamos o nome de document text, aqui a gente coloca o nome relatórios. Ctrl C novamente, esse próximo item é o cog. Aqui nós colocaremos ajustes. Vamos dar uma olhada como está ficando? Aqui nós temos todos eles. Agora vamos fazer a nossa formatação para ficar bonito dessa forma. Vindo no Style CSS, nós vamos na parte UL, que é a lista. Aqui nós vamos colocar um margin top de 6 rm. Ele vai dar uma separação aqui de cima. Vamos tirar essas bolinhas aqui. Essas bolinhas são o list style como none. Vamos adicionar um display do tipo grid e colocar também um gap de 3.6 rm. Esses são os espaços que a gente está fazendo entre os elementos. Seria legal a gente tirar essas formatações padrões aqui do nosso link do A. Então aqui em cima eu vou remover, a partir da tag A, text decoration none. Bacana? A gente já pode observar quais fontes estamos usando aqui, e para isso eu uso um plugin chamado Font Fascia. Esse plugin, ao rodar ele aqui no Figma, a gente tem as fontes sendo utilizadas. Com exceção da Roboto, que ela serve para mostrar exatamente quem é que criou aqui, ou essas informações aqui de cima do projeto, todas essas Inter é a que a gente está usando, que é a Medium, Bold e Regular. Então a gente pode ir em fontes.google.com e aqui a gente vai escrever como Inter. Eu clico aqui nessa resposta, aqui eu seleciono a Regular, Bold e Medium. Copio essa linha, volto para o nosso documento aqui no index.html, lá em cima, antes da abertura do head, e posso salvar. Posso voltar aqui e observar que essa é a fonte utilizada, eu copio daqui, volto para o nosso CSS, e aqui eu vou colocar a fonte participando de todo o documento. E observar como que está nossas fontes agora. Vamos trabalhar as cores que nós temos. Indo lá embaixo, a tag li.a, ou seja, todos os links que nós temos aqui dentro da tag li, a gente vai começar colocando aqui a cor,
A cor já fica dessa forma para todos. Agora a gente precisa alinhar esses elementos bem ao meio, né? Essa imagenzinha com o alinhamento do meio elemento. Então o Display Flex com Align Items Center faz com que eles fiquem bem alinhadinhos. Agora eu preciso de um espaço entre eles. Esse espaço vai ser um gap de 1.6 rem. Show? Agora também a gente pode perceber que ele tem um texto um pouco mais pesado, né? Se a gente olhar essa fonte aqui, ela vai levar aqui pra gente na parte do Inspect 500 de peso. Então vamos colocar aqui um font weight de 500. Podemos observar como que fica agora. Agora quando eu passar o mouse em cima ou quando o item estiver ativo, ele vai ter uma cor diferente. Então vai funcionar da seguinte forma. Eu vou colocar aqui no CSS a.active, que é o que está relevando a classe ativo lá no A, e o A-hover, quando eu passar o mouse em cima. Então eu vou colocar uma cor branca e vou colocar também uma fonte, um peso de fonte de 700. Posso voltar aqui, então nós temos a cor branca e o peso de fonte de 700. Agora seria interessante aumentar esse ícone, assim como eu posso perceber que o ícone aqui ele é um pouco maior, ele é 20 por 20. Então eu posso pegar a nossa tag A, colocar o IO Icon, ou seja, o IO Icon é essa tag que está dentro do A. Bacana? Sempre esse ícone ali dentro, o font size dele de 2 rem. Posso voltar aqui e dar uma observada com vocês. Para essa separaçãozinha, eu não sei se você percebe que quando eu passo em cima, ele dá uma mexidinha aqui, né? O que eu posso fazer é, ao invés de deixar no nav esse min width, eu posso remover ele daqui e colocar ele aqui na UL, tá? Fazendo com que a nossa lista aqui, ela tenha uma largura mínima. Tendo essa largura mínima na lista, então ele não empurra mais esse cara para a lateral. Show de bola? Bom, pessoal, vamos dar uma pequena pausa aqui só para você ver o que a comunidade tem feito desses projetos. E assim, o pessoal tem ido demais a fundo, desde o link do GitHub muito bem organizado até os projetos tão bem feitos e explicações maravilhosas. Então eu vou abrir aqui uns 3, tá? Vou abrir esse do Gustavo, vou abrir esse outro aqui do Índio, que eu já tinha visto esse, cara, esse tá muito bom, cara. Tem umas coisas aqui que o pessoal tá fazendo demais, assim, sabe? E esse aqui do Jace, tá bom? Então vamos lá, olha só o que o Gustavo aplicou aqui pra gente. React Styled Component JavaScript, show de bola, fez esse readme onde ele tem até um GIF aqui mostrando como tá as funcionalidades, documentou o projeto e pessoal, isso faz uma grande diferença para quem quer uma vaga no mercado ou quem quer se destacar no mercado. Uma documentação muito bem feita, explicando tudo que ele aprendeu ali, como tá organizado o projeto, ele tá até fazendo um diário de bordo, olha o tempo que ele tá gastando em cada coisa. Gente, temos muito que aprender com isso. Não é só o que eu tô mostrando para você aqui em tela de código, mas isso aqui é um aprendizado danado com a comunidade. Olha só que incrível esse readme do Gustavo, né? Gustavo de Deus, maravilhoso, meu filho. E aqui tem esse projeto feito deploy. Olha só, valendo, tá? Em coisas aqui incríveis que eu vou te desafiar a fazer. Ele também fez aqui uma ideia de um sininho. E aí os filtros, olha só. Olha os filtros dele. Caramba, eu não sei nem se tá funcionando, mas incrível o tanto de coisas que ele tá mexendo aqui. Gustavão, fantástico, ó. Tem até aqui um favicon, né? E o Índio, né? Olha só o do Índio também. Baita projetaço com Node, React, Styled Component, Vitest, Yarn. E aqui tem todas as inscrições de coisas que ele tá fazendo e as coisas que ele quer fazer também. Mais uma vez, né? A gente pode clicar aqui e ver o projeto dele funcionando. O dele aqui já funciona. Olha que legal. Ah, não precisa escrever certo. Eu só quero ver funcionando. Olha que legal. Posso passar pra lá, pra cá. Aqui eu posso tirar. Ele tá até fazendo com rotas. Meu, você pode aprender muito com isso. E o do Rami 6. O Kanban dele tá aqui. Olha que fantástico. A fotinha, muito bem descrito o que ele tá fazendo. Fantástico demais, pessoal. Com a comunidade, então, você vai ter acesso. Lembra de entrar em boracodar.dev. Você vai ter acesso à comunidade através desse botão, que você vai ter muita conversa e poder ver os resultados da galera. E tem muito mais, tá? Tem muito mais acontecendo. Olha da Júlia aí e de outras pessoas. Bom, enfim, bora voltar pro nosso código ali. Agora nós vamos fazer essa parte aqui de cima, meu Kanban e essa imagem do avatar. Aqui no HTML, eu vou fechar a parte da navigation e dentro do inner eu vou colocar minha primeira section, .title-avatar. Aqui eu vou colocar um H1 que vai receber o meu Kanban. Ao lado dele nós vamos ter esse lapisinho. Então eu vou chegar até a parte de exportar esse vetor, clicando aqui, vindo em Design, Export, como SVG, Export Vector. Vou salvar na pasta Assets, vou chamar de Pencil e vou salvar ele. Posso voltar aqui, coloco como Image, essa imagem está na pasta Assets, Pencil SVG. Posso dar uma olhada como que está ficando aqui. Essa outra imagem, ao invés de eu exportar ela dessa forma, mas você poderia estar exportando como a gente já viu até aqui, eu quero te mostrar uma segunda maneira de fazer isso. Eu vou chamar imagem, https://github.com/mikebrito.png. Aqui, se você tiver o seu GitHub, coloque o nome do seu usuário.png. E eu vou escrever aqui, avatar. Vamos ver como que isso fica. Uma imagem bem grande aqui. Bacana, o que a gente vai precisar fazer é organizar essa imagem, colocando ela lá no canto e deixando esse texto pro lado de cá. Para isso, eu vou começar criando um comentário aqui, e no section.titleAvatar, eu vou colocar um display flex e justify content como space between. Então a imagem fica lá no canto e o título fica aqui. Além do mais, eu quero alinhá-los bem ao centro.
ao centro, como se um risco estivesse cortando eles, e fica bem equilibrado aqui um risco ao meio, né? Eles ficam bem ao centro. Show de bola? Além disso, eu já vou colocar um padding aqui de 2.4 nas laterais, 1.1 RM em cima e embaixo. Além desse padding, que a gente consegue observar que é esse padding aqui, ó, 2.4, aqui em cima tem 1.1, a gente ainda vai colocar esse padding dentro do inner, que é 48 e 24 e 32 nas laterais. Então vou voltar aqui, nós temos aqui no inner, eu vou colocar o padding de 4.8 RM e 3.2 nas laterais. Ok? Ainda precisamos trabalhar essa imagem para a coisa ficar mais interessante. Voltando aqui no CSS, nós vamos aqui embaixo, aqui nós vamos colocar Title, Avatar e Image, ok? IMG, largura de 6.4 RM, altura de 6.4 RM e o arredondamento de borda de 50%. Dessa forma a imagem ficou lá no cantinho, bem semelhante ao que a gente está vendo aqui. Entretanto, a gente tem uma imagem e essa também é uma imagem, por isso ele está aplicando a todas as imagens. Eu quero a imagem que está em primeiro nível. Significa que se eu voltar no meu HTML, você vai ver que a imagem no primeiro nível do Title Avatar é essa daqui. Essa outra imagem está no segundo nível, pois ela está dentro do H1. Ou seja, primeiro nível H1, segundo nível seria essa imagem. Eu vou fazer um pequeno ajuste aqui de tela para a gente poder ver as duas coisas ao mesmo tempo. Assim a gente consegue ver as duas partes de código, tanto o HTML quanto o CSS. O que eu vou precisar fazer agora é mexer nesse meu Kanban aqui. Aqui no CSS, vindo aqui para baixo, eu vou colocar aqui no H1 um display flex e um align items como center, para eles ficarem bem alinhadinhos aqui ao meio, e eu vou colocar agora um espaço entre eles. O espaço vai ser de 1.2 RM. Além disso, nós vamos trabalhar aqui no font size dele de 3.2 RM, e a cor a gente vai colocar a cor que tem no layout. É isso aqui. Agora nós vamos fazer essa parte de filtro aqui. Vamos começar construindo o HTML dele. Após esse section Title Avatar, nós vamos colocar um section, filter, dentro dele nós vamos ter um botão, ao lado do botão nós vamos ter um input-wrapper. No botão nós vamos ter um IO icon de nome filter-outline e vamos colocar numa tag span o nome filtrar. Vamos dar uma olhada como está ficando, dessa forma. Dentro do input-wrapper nós vamos colocar aqui o IO icon de nome search outline e vamos criar aqui um input do tipo text, que vai receber aqui um placeholder, busque por cards, assuntos ou responsáveis, ficando dessa forma. Com a estrutura HTML criada, nós vamos para o CSS dessa parte. Após essa parte, nós vamos colocar aqui um comentário, que é o Section Filter, e a gente vai pegar o Section Filter e adicionar nele um margem top de 3.2 RM, que é para ele dar uma separada aqui. Ele também vai levar um padding, que não é nada em cima e embaixo, mas nas laterais é 2.4 RM, para ter esse alinhamento aqui. Agora colocaremos um display do tipo Flex, para que uma coisa fique ao lado da outra, e também um gap de 1.2 RM, para ele ter um espaço entre os elementos. Vamos começar a colocar o CSS do nosso botão. Aqui eu vou colocar .filter, button, e vou colocar um padding nesse botão de 1.2 RM em cima e embaixo, 3.2 RM nas laterais, para ele ficar grande. Vamos tirar aqui a bordinha dele, tá bom? E vamos também colocar o fundo que é sugerido no layout, esse aqui. Show de bola? Além do mais, nós vamos colocar um border radius de 0.5 RM e uma cor branca de texto. Bacana? Agora nós iremos fazer ele display flex e alinhar os itens bem ao centro, além de colocar um espaço de 0.8 RM, e ele vai ficar dessa forma aqui, itens alinhados e espacinho entre os elementos. Agora nós vamos mexer no texto filtrar. Nós vamos colocar aqui .filter, button, span, para ele achar essa tagzinha aqui, e nela nós vamos colocar um text shadow de 0.0 RM no eixo X, 0.4 RM no eixo Y, 1.6 RM de espalhamento e um RGB alpha de 22, 0.1. O que isso está fazendo? Isso está colocando para a gente uma pequena sombra nesse texto, quase imperceptível. Além disso, nós vamos colocar também aqui um font size de 1.4 RM nesse texto aqui. Agora nós precisamos aumentar o tamanho desse ícone. Nós vamos colocar aqui .filter, button, IO icon e nós vamos colocar um font size de 2.4 RM. Bacana? Agora nós precisamos configurar essa parte aqui, que vai ser esse buscador aqui grandão. Aqui nessa parte nós vamos colocar input wrapper, que é a mesma coisa da gente referenciar esse elemento aqui, e vamos colocar um display flex e alinhar os itens ao centro. Dessa forma, tudo fica bem alinhadinho aqui ao centro, tanto essa lupinha quanto o nosso input, bacana? Vamos colocar aqui um espaço entre eles de 1 RM, então ele fica um espacinho aqui bacana pra gente também. Vamos colocar aqui o fundo branco dele, do input wrapper, ok? Esse fundo branco vai ser aplicado em toda essa parte, quase a gente não consegue ver, mas se você olhar bem tem um branquinho aqui, bacana? Nós vamos colocar agora uma bordinha de 0.07 RM, sólida e com uma corzinha um pouquinho mais escurinha do que o branco. E nessa caixa aqui a gente pode perceber uma pequena sombra. Além dessa bordinha, a gente tem uma pequena sombra acontecendo nela. Essa sombra a gente vai adicionar com o Box Shadow, falando que no eixo X não há nenhum deslocamento, mas há um deslocamento pequeno de 0.4 no eixo Y e 1.6 de espalhamento dessa cor RGBA, que é 22, 0.1. Assim fica uma sombrinha bem de leve. A gente pode perceber quase também imperceptível, mas tem uma sombrinha ali bem de leve. Tem um arredondamento de borda de 0.8 RM, ok? Então tá um pouco arredondado aqui. A gente também tem os preenchimentos internos de 0 e 2.4 RM,
ok? E agora ele fica na linha toda. Como esse elemento aqui, ó, de Section Filter, ele já tem um Display Flex, vamos dar uma observada que esse Display Flex está aqui, ó, no Section Filter. Eu posso pegar esse elemento que é um dos filhos dele, ele tem dois filhos, né? O Button e o Input Wrapper. Então no Input Wrapper eu vou colocar um Flex 1. Significa que ele vai ocupar todo o espaço reservado disponível aqui por causa do Flex. Agora vamos trabalhar os elementos aqui dentro, tanto a lupinha quanto esse Input, para ele também ocupar todo o espaço aqui. Começando pela lupinha, aqui nós vamos colocar o Input Wrapper IO Icon e nós vamos colocar um font size de 2.4 rem e essa cor aqui de 50-50-59 e ela vai estar uma lupinha maior e com uma cor um pouco diferente. O nosso input vai ficar da seguinte forma. Nós vamos colocar aqui .input wrapper input. Então ele vai pegar o input que está dentro do Input Wrapper, bacana? E nós vamos aplicar aqui uma borda como 0 para tirar a borda dele. Só que ele ainda está cortando aqui e quando eu clico tem ainda um outline. Por isso então eu vou colocar uma largura de 100%. Agora ele vai ficar com a linha toda. Além disso, eu também tenho que tirar esse outline aqui. No entanto, a gente não pode ficar sem outline, porque para acessibilidade é importante as pessoas entenderem, as pessoas que precisam, né, entender visualmente que isso aqui está selecionado, além só desse cursor, eles precisam entender que toda essa caixa tem que estar um pouco mais forte. Por isso nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aplicar aqui Input Wrapper, res. Esse res vai procurar se dentro do Input Wrapper existe alguma tag com o focus. E vai existir, que é esse nosso input, né? Se existir, então ele vai aplicar para o Input Wrapper um outline de 0.2 rem, cor preta, sólida. Então vai funcionar da seguinte forma. A partir do momento que eu cliquei aqui no input, o input está como focus, ele está no seu estado de foco, por isso o Input Wrapper vai receber o outline. E por último, para essa parte do search, nós precisamos só mudar esse texto aqui de dentro, que ele tem umas propriedades diferentes. Aqui nós vamos colocar .input wrapper, input, placeholder, que é o texto que existe ali, ó, placeholder. Ele vai ter um font size de 1.6 rem e uma cor como hash 7C7C8A. Então podemos observar que ele ficou maior e com uma cor diferenciada. Bom, e a pergunta que sempre vem aqui para mim é: Mike, como eu acesso os outros Bora Codar? Eu vou te mostrar como que você acessa a resolução deles e como que você acessa aos projetos codados por mim e também os Figmas, se você quiser codar. Você vai entrar em app.rocketcity.com.br e vai fazer o seu login e senha na plataforma da Rocket. Você vai entrar no menu onde tem Plus aqui escrito. Aonde tem Plus escrito, você pode escrever aqui, eu vou escrever Bora, por exemplo. Bora, vou abrir o primeiro que tem aqui, ou melhor, essa hash, eu vou clicar na hash, né, que é a tag, ele vai mudar até aqui o direcionamento para as tags, e aqui eu tenho acesso, a mim mesmo no caso, eu vou ter acesso a vários vídeos de todos os projetos que a gente fez desde o 1 até o último, que é o 11. Todos aqui na plataforma, tá bom? Toda semana a gente tá fazendo um. Agora, Mike, eu não tenho acesso ao Plus ainda. Como que eu faço para ter o restante? github.com/mikebrito/bora codar. Aqui, pessoal, a gente tem uma página onde eu tô mostrando para você todos os projetos. Você pode simplesmente clicar em um deles. Ele vai te levar para o repositório. No repositório, você tem o link aqui do Figma. Ó. Cliquei nesse link. No link do Figma, você pode se desafiar a fazer o projeto, tá bom? Qualquer momento que você quiser. Além do mais, você vai ter o código pronto aqui do projeto. Então assim que eu terminar esse vídeo, aliás, se você entrar agora, você vai ver no GitHub que já tem esse projeto lá disponível para você poder baixar. Legal? Bom, bora voltar pro código. Agora nós vamos fazer essa parte aqui que contém de fato o Kanban, as atividades e tudo mais, né? Depois dessa section aqui, filter, eu vou colocar até um comentário para a gente se encontrar com mais facilidade. Eu vou criar uma section Kanban. Dentro dela, eu vou criar 3 divs, to do, doing e done. Dessa forma, então, nós temos 3 divs que vão conter aqui, eu vou clicar com o Alt selecionado, múltiplos inputs, né? Vou colocar aqui um H2 e dar um Enter. E aqui eu posso escrever a fazer. Vai escrever em todos eles, mas eu vou substituir esse por fazendo e este por feito. Vamos dar uma olhada? Aqui estão eles. Dentro de cada uma dessas partes, nós vamos ter aqui os cards, né? Os cartões. Por isso, eu vou pegar somente um deles, depois nós vamos replicar. Vou criar aqui um cards. Dentro do cards, eu vou criar um card apenas. Esse card vai conter um H3, um P, uma tags. Nas tags, nós vamos ter cada tag separado por spam. Essa é a estrutura que eu imagino. No H3, nós vamos colocar o texto hashtag Bora Codar um Kanban. Na parte do P, nós vamos colocar o texto novo desafio do hashtag Bora Codar da Rocket City, onde é proposto construir um quadro Kanban. Dentro desse primeiro spam, nós vamos colocar Rocket City, vamos duplicar, e aqui dentro nós vamos colocar desafio. Vamos ver como que está ficando. Observe que está ainda bagunçado. Agora é hora da gente fazer um pouco do CSS dele. Aqui no CSS, nessa parte mesmo, eu vou iniciar com um comentário section Kanban para me localizar melhor. Section.kanban nós vamos colocar ele como display flex e colocar um gap de 4.8 rm. Eu fiz dessa forma para que o flex então coloque um elemento ao lado do outro e haja um espaçamento de 4.8 rm entre eles. Eu quero também que cada um desses elementos tenha por igual os seus tamanhos de largura. Por isso, nós vamos colocar o section.kanban e o primeiro nível, qualquer tipo de elemento no primeiro nível, receberá aqui flex 1. Quais são os primeiros níveis aqui? É o to do, doing e done. Esses são os primeiros níveis do Kanban. Show? Flex 1. Todos eles agora têm a mesma largura, ok? Eles ficam por igual.
Eu vou colocar um padding também neles, de 2.4 RM. Além do mais, tem um espaço aqui, que a gente vai colocar também nessa parte do Kanban. Pode ser um padding top de 3.2 RAM. Agora nós vamos mexer nesses títulos. Nós vamos colocar logo aqui, section.kanban H2, nós vamos colocar um font size de 2 RAM, uma cor de hash 40, 39 e 37 e um padding de 2.4 RM em cima e embaixo e 0 nas laterais. Dessa forma a gente tem esse título aqui. Vamos começar mexendo no card primeiro, antes da gente fazer todos os cards. Logo aqui eu vou colocar o seguinte, ponto card, um pad de 2.4 RAM para ficar preenchido as laterais, né? A gente vai colocar um background branco nele, então a gente pode ver que já tá branco e já tem o preenchimento aqui dessa caixa. Vamos continuar aqui colocando um box shadow de 0 no eixo X, 0.4 no eixo Y, deslocamento Y, 1.6 de espalhamento ou blur, né, que seria o embaçadinho, e essa cor aqui para ficar bem bacana, essa sombra aqui embaixo. Olha que legal. Então a gente vai colocar aqui um border radius 0.8 RAM para arredondar e um line height para todos os elementos ali dentro de 130%. Isso vai servir para todos os textos aqui dentro, como altura de linha, além das bordas arredondadas que colocamos agora. Vamos mexer nesse título aqui. Nessa parte nós vamos colocar .card H3, que seria a mesma coisa do nosso título do card, que é essa parte aqui, show? E nós vamos colocar ali um font size de 1.4 RAM, uma cor de hash 40, 39 e 37 e podemos observar como que ficou. Agora vamos mexer nesse texto aqui. Aqui nessa parte, nós vamos colocar o seguinte. .card P, seria a mesma coisa da gente estar pegando esse P aqui, show? A gente vai colocar um font weight de 500, vamos colocar um font size de 14 pixels, uma cor de hash 75, 69 e 66, vamos colocar aqui também um margin top de 1 RM. Podemos substituir esse pixel aqui por RM, lembra de dividir por 10, e aí a gente tem 1.4 RM. Show, esse é o texto que nós temos agora. O grande lance que você está observando é que aqui tem pontinhos no final. A gente tem como fazer esses pontinhos com CSS, entretanto ele ficaria somente em uma linha. Ele adicionaria os pontinhos somente em uma linha, não faz em duas linhas. Para fazer em duas linhas nós podemos fazer com JavaScript, mas eu vou te deixar uma dica de conteúdo. Como cortar textos longos e adicionar 3 pontinhos com CSS e JavaScript, você tem esse vídeo aqui que eu criei há 1 ano atrás, e as regras vão servir para uma linha com CSS, e também tem o JavaScript para você aplicar, e ele funciona em múltiplas linhas. Agora nós vamos fazer essa parte aqui das tags. Logo aqui, eu vou adicionar o seguinte, .card.tags, que seria a gente tá pegando aqui card, tags, bacana. A gente vai adicionar aqui um margin top de 1 RM, para ele ter uma separação aqui entre esse P e essa partezinha das tags. E também teremos aqui um display flex para os elementos ficarem um ao lado do outro e um align items center. E isso também serve, o display flex, para a gente colocar o gap de 0.8 RM, que é o espaço entre eles aqui, ó. Show? Também vamos colocar aqui uma cor para ele de hash 7C3AED e também colocaremos um font weight de 500. Salvando, ele ficou por enquanto dessa forma. Agora, cada um desses spans aqui vão receber também uma cor, né? Então, por isso, aqui nós vamos colocar o seguinte. .card.tags span, nós vamos colocar um font size de 1.1 RM, seria a mesma coisa de 11 pixels, line height de 130% para ter uma altura legal de linha, o fundo dele, hash E2D6FF, ele já está ficando dessa forma aqui. Vai faltar um arredondamento de borda de 0.8 RAM e um preenchimento interno de 0.4 RAM em cima e embaixo, 0.8 nas laterais, ficando dessa forma. O que a gente pode fazer agora é dar uma duplicada nesse cartão e ver como que ele fica quando a gente duplicar. Então eu posso pegar da linha 74 aqui do meu código até a linha 84, que significa que é um card aqui, ok? Ou eu poderia estar fechando, colocando um clique aqui, com Shift coloco outro aqui, Ctrl C, Ctrl V, posso dar uma olhada aqui, ficou um cartão em cima de outro. O que está faltando aqui agora é a gente fazer a separação desses cartões através da configuração da nossa caixinha Cards. E eu vou colocar ela bem aqui. As propriedades são bem simples. No ponto Cards eu vou colocar um Display Flex, um Flex Direction como Column, porque veja, o Flex apenas vai colocar um ao lado do outro. Quando nós colocamos Flex Direction como Column, fica um abaixo do outro, normal, do jeito que estava, porém eu tenho agora o gap de 2.4 RAM para adicionar aqui e ele tem espaço entre eles. Podemos mudar um texto aqui, né? Vamos colocar um texto diferente só para a gente ver essa diferença. Vou começar colocando esse texto aqui, manter minha atividade na plataforma da Rocket City para não perder a ofensiva e também manter a ofensiva. Além do mais, aqui eu deixo só como Rocket City pra gente ver a diferença. Bem bacana, né? Agora a gente pode fazer uma cópia de novo desse card aqui, ó. Vou copiar esse aqui, vou colocar aqui no Doing, deixa eu abrir ele certinho, colocar um ponto cards aqui e adicionar um cartão ali dentro. No Done também, ponto cards, adicionar um cartão ali dentro. E vamos colocar aqui nessa parte de feito, que nós já fizemos aqui um Bora Codar página de login, novo desafio do Bora Codar, da Rocket City, onde é proposto construir uma página de login. Aqui eu poderia colocar mais um desafio, aqui em cima eu posso trocar esse título, conferir o novo desafio, será o título, e aqui no texto eu posso colocar o seguinte, conferir o novo projeto do Bora Codar para fazê-lo da melhor maneira possível. Isso também é um novo desafio que tem da Rocket City. Vou salvar, vou dar uma olhadinha como que ficou aqui. Olha só como que ficou agora os cartõezinhos, né? Dá pra gente colocar até mais cartões aqui. Agora eu quero te desafiar a fazer duas coisas muito simples aqui. Adicionar os pontinhos, por isso você pode procurar por esse vídeo aqui, como cortar os textos longos. E aí você vai aprender a fazer com o CSS, que ele vai deixar em uma linha só, e vai aprender com o JavaScript, que ele pode ter mais de uma linha. Legal? E você vai também fazer agora a ideia de arrastar esse cartão de um lado pro outro.
mudando ele de lugar. Para isso, você vai assistir a esse vídeo, Drag and Drop Raiz, com a API do HTML e CSS, que é um vídeo onde eu explico você também a fazer isso. Inclusive, até eu chamei de Kanban mesmo. Deixa eu até ver aqui, olha, Kanban. Na época, isso aqui já vai fazer uns 2 anos, né, pessoal? 2 anos que tem esse vídeo aqui, mas eu ensino os princípios desde o início, com JavaScript, com calma, tá? Claro, você precisa entender um pouco de JavaScript para entender isso daqui, mas eu mostro para você como que você vai fazer esse drag and drop. Olha lá, que você vai puxar de um lado pro outro, tá vendo? Ó, de um lado pro outro. E você vai poder fazer isso nesse nosso projeto aqui do Kanban. E ó, vai ser um grande desafio para você ir pro próximo nível. Show de bola? É isso aí, pessoal. A gente terminou então esse Kanban. Cara, foi muito legal fazer esse projeto aqui com vocês. Eu gostei demais. Enfim, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado pela participação de vocês. Lembra de deixar um comentário aqui sobre coisas que você imagina que poderia melhorar, eu não sei, coisas que você faria diferente. Qualquer comentário aqui é muito bem-vindo, porque a gente entende que você é uma pessoa incrível. Já deixou o seu gostei, o seu like. Valeu por contribuir, por ajudar no nosso projeto. Abração do Marcão. Tchau, tchau.